Duelo de fé, páginas 64 e 65. Duelo de fé? Você sabe o que é um duelo? Eu lembro de filmes em que duas pessoas estão lutando entre elas para ver qual é a vencedora. Mas duelo de fé? O que será que é isso, hein? Vamos aprender? Mas antes, vamos pedir a presença de Deus nesse momento. Querido bom Deus, esteja conosco agora que nós vamos dar mais um pouquinho sobre a sua palavra, o seu amor por nós. Nos ilumine, nos guarde, esteja conosco em cada minuto. Abençoe a nossa família. Não merecemos, mas te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Senhor está comigo, não temerei. O que podem fazer os homens? Salmo 118, verso 6. Olha lá, você tem aí uma ilustração de uma vela. Essa vela aí está acesa. Mas e se eu te entregasse uma vela apagada, com pavio, com a cera, tudo direitinho, mas não te entregasse nenhum fósforo, nenhum isqueiro, nem pedra, nada para te fazer fogo? Como você acenderia? Difícil, não? É difícil você fazer fogo do nada, precisa ter alguma coisa, né? Então, Deus utiliza maneiras diferentes para mostrar o seu amor e poder e mostrar, provar que somente Ele é Deus. Deus queria ensinar aquelas pessoas do povo de Israel que Baal era um Deus de pedra e que não faria nada por eles. Mesmo assim, olha aí o rei Acabe adorando Baal. Dá para acreditar? E Acabe, ele era do povo de Israel. Ele conhecia o nosso Deus verdadeiro. E mesmo assim, ele abandonou e começou a adorar a Baal, um Deus de pedra. Será que realmente ele acreditava que um pedaço de pedra podia fazer alguma coisa boa? Nesse tempo, Deus tinha chamado um profeta. Era Elias. Elias era um homem simples, mas ele estava obedecendo e servindo a Deus. Então Deus mandou que Elias fosse falar com o rei Acabe, dizendo que a partir daquele momento, enquanto ele não aceitasse que Deus era o único Deus, não haveria mais chuva. Sabe por quê? Porque ele acreditava que Baal era que mandava chuva. Dá para acreditar nisso? Então, houve uma grande seca. A seca já estava durando 3 anos. As pessoas estavam ansiosas por chuva. Jezabel, que era a rainha, esposa do Acabe, acreditava que não estava chovendo porque Baal estava bravo com eles, porque Elias tinha desafiado e ele ainda estava vivo. Então ela acreditava que se encontrasse Elias, o profeta, e o matasse em sacrifício, Baal mandaria chuva. Certo dia, Elias se apresentou ao rei Acabe. Quando o rei Acabe viu Elias, ele falou assim: Elias, você é o culpado de todos esses problemas. Então Elias disse para o rei: Eu não, rei. Você e sua esposa Jezabel, que se esqueceram dos mandamentos de Deus e começaram a seguir a Baal. Agora, se você quiser ajudar o seu povo, convoque todos os profetas de Baal e todo o povo para o encontro comigo no Monte Carmelo. Lá no monte, Elias apelou ao povo para que se decidisse a quem iriam seguir, se seguiriam a Deus ou a Baal. Então pediu que trouxessem 2 bois. Sabe quantos profetas que tinha lá de Baal? 450.
Então ele pegou e entregou um boi para os 450 profetas de Baal e que eles cortariam o boi e preparariam os pedaços sobre um altar como um sacrifício a Baal. E ele fez a mesma coisa com outro boi. Só que tinha um segredo. Ele falou assim: o Deus que mandar fogo para consumir essa oferenda, esse sacrifício, será o Deus verdadeiro. E Elias ia fazer o mesmo. O Deus que respondesse seria o verdadeiro. Todos aceitaram o desafio. E os profetas de Baal começaram a preparar o altar e a clamar a Baal, mas não teve respostas. Elias começou a provocar e falou assim: gritem mais alto, talvez o seu Deus esteja dormindo. Os profetas de Baal ficaram ao redor do altar desde manhã cedinho até o meio-dia, clamando, chorando, se esfaqueando e dançando como loucos. Mas Baal não respondeu. Por que será? Elias então disse ao povo que se aproximasse e começou a preparar o altar do Senhor. Ele pegou 12 pedras e fez o altar. Ao seu redor ainda cavou uma valeta que cabia mais ou menos uns 12 litros de água. E em seguida colocou as lenhas sobre o altar, cortou o boi em pedaços e pôs em cima da lenha. Ele orou ao Deus do céu: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que hoje fique reconhecido que tu és Deus de Israel e que sou teu servo. Que oração poderosa, simples, mas poderosa. Imediatamente, a multidão viu chamas de fogo descendo do céu que consumiram o sacrifício. A água, a madeira e até as pedras. As pessoas maravilhadas prostraram-se dizendo: ó Senhor, o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Elias, então, mandou prender todos os profetas de Baal para serem mortos e assim livrar Israel da perversa adoração a Baal. E depois de tudo isso, a chuva caiu. Baal é uma palavra semita, possivelmente hebraica, e tem um significado, sabe qual é? Senhor, amo, dono ou marido. Então, quando eles falavam Baal, eles estavam falando sobre isso, Senhor, amo, dono, marido. Eles achavam que os deuses possuíam suas terras e faziam com que as colheitas fossem abundantes. Baal tinha uma esposa, chamava Astarote. Ela era uma deusa cananeia e era casada com Baal. Os cananeus adoravam seus deuses em pequenos bosques, nos topos das montanhas. Frequentemente, a adoração envolvia atitudes que Deus proibia, como o sacrifício de criancinhas. Quão diferente era o Deus de Israel daqueles falsos deuses cananeus. O Monte Carmelo entra no Mar Vermelho formando um grande promontório e se estende pela terra adentro por mais de 19 quilômetros, terminando repentinamente num despenhadeiro. É constituído de rochas calcárias. Do alto do monte, a vista é esplêndida. Também é provável que, em tempos remotos, houvesse ali pomares, hortas e jardins, como seu nome indica e como é descrito nos livros de Isaías e Jeremias. Provavelmente, os israelitas tenham buscado água do mar
para despejar sobre o altar devido à seca. Nós devemos ter fé e orar sempre a Deus. Existe uma oração que eu acho muito linda. Ela é assim: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Olha que oração! É você se colocando nas mãos de Deus para servir e pedindo para que Deus dirija cada um dos seus passos. Vamos falar de novo essa oração? Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permita que toda a minha obra se faça em ti. Oremos. Querido bom Deus, por favor, nos oriente em cada momento para que a gente sempre confie em ti. Que o Senhor possa ser nosso Deus poderoso e que nós possamos sempre render louvores a ti. Não merecemos nada, mas te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até a próxima aula.